A sala estava cheia, os investidores esperavam. O CEO sorria até perceber o erro, o tradutor não apareceu e ninguém ali falava inglês. Ninguém, exceto ela, a secretária, a mesma que todos ignoravam, a mesma que ele mandava calar, a mesma que servia café e ouvia tudo em silêncio. Mas naquele dia, quem calava falou, e quando ela começou a traduzir, a sala inteira parou. Fica até o final, porque o que essa mulher fez provou que a inteligência mora onde ninguém presta atenção. Larissa andava pelo corredor com passos leves, equilibrando uma bandeja de café e copos de água. Sabia que ninguém ali realmente a enxergava. Pelo menos, não além do uniforme impecável e do crachá pendurado no pescoço. Era a secretária. Aquela que organizava agendas, servia reuniões, anotava recados e sumia logo em seguida. Invisível, silenciosa, conveniente. Naquela manhã, o clima no escritório era de tensão. Uma reunião com investidores internacionais estava marcada para as 10 horas em ponto, e o CEO da empresa, Renato Vilela, já rodava pelos corredores como um general em campo de batalha. "Larissa!" ele chamou com impaciência. "O que você ainda está fazendo com isso na mão? Vai lá confirmar se a sala já está pronta." Ela se apressou, sem responder. "E depois traz água mineral francesa, não aquela de garrafa nacional. Esses caras são exigentes." Larissa engoliu seco. Ele nem olhou nos olhos dela. Apenas passou por cima da sua presença como se ela fosse parte da mobília. Na sala de reuniões, ela ajeitou as cadeiras, verificou o projetor e organizou os blocos de anotação. Tudo estava limpo, alinhado, perfeito. Ela gostava de fazer bem feito, mesmo que ninguém reconhecesse. Larissa trabalhava naquela empresa havia quase 2 anos. Era eficiente, pontual, discreta. Tinha uma formação sólida, mas por falta de oportunidade e por circunstâncias da vida, aceitou o cargo de secretária administrativa logo após voltar de um intercâmbio com bolsa. Sim, ela falava inglês, fluente, mas nunca contara para ninguém. Já havia tentado mostrar mais de uma vez que podia ajudar em tarefas maiores, mas era sempre silenciada com frases como: "Isso não é sua função. Concentre-se em manter o café quente. Você tem perfil de apoio, não de estratégia." Ela aprendeu a não insistir. Naquele dia, todos estavam especialmente nervosos. Os investidores eram de alto escalão, representantes de uma multinacional americana com planos de expansão no Brasil. A negociação poderia mudar o rumo da empresa. "A tradutora está confirmada, né?" Renato perguntou, parando na porta da sala de Larissa. "Sim, senhor. Confirmada para as 9h45, respondeu ela com voz calma. "Ela fala bem? Ou é daquelas que travam no meio da frase?" "É profissional", disse Larissa. "Já atuou em eventos internacionais." Renato bufou. "Espero que sim. Não podemos passar vergonha." Ela quis dizer: "Vocês não precisam de tradutora." Quis dizer: "Eu posso ajudar se ela faltar." Mas ficou em silêncio. Sabia que, com aquele homem, qualquer tentativa de mostrar valor seria interpretada como ousadia. E ousadia, na cabeça dele, era sinônimo de insubordinação. Às 9h40, a recepcionista avisou que os americanos já haviam chegado. "E a intérprete?" perguntou Renato, impaciente. "Ainda não." Ele olhou para o relógio e girou nos calcanhares. "Essa gente acha que pode brincar com o nosso tempo?" Larissa passou pela recepção e viu os 3 executivos estrangeiros sentados, conferindo papéis. Ela reconheceu o sotaque de um deles. Entendeu a frase dita em tom baixo: "I hope this meeting isn't a waste of time." "Espero que esta reunião não seja uma perda de tempo." A frase bateu fundo. Ela sentiu o rosto esquentar, vergonha antecipada, porque sabia o que vinha pela frente. Renato reapareceu na recepção minutos depois, com o celular no ouvido e expressão fechada. A intérprete cancelou, disse seco, olhando para Larissa como se a culpa fosse dela.
Ela passou mal e tá indo pro hospital. Mandou mensagem agora. Larissa congelou. E agora? Agora a gente se vira, ué, disse ele, irritado. Você ainda tá aqui? Vai ajeitar o frigobar da sala. Ela abriu a boca, hesitou e fechou de novo. Não era hora. Não com ele naquele estado. Mas por dentro, algo começava a ferver. Na sala de reuniões, os executivos se levantaram para cumprimentar. Renato sorriu tenso, acenou e indicou as cadeiras com um gesto amplo. Todos se sentaram. Hello, everyone. Ele arriscou com sotaque carregado e trava na pronúncia. Os executivos se entreolharam. Larissa, da Copa, ouviu tudo. A voz dele tentando articular frases decoradas. As pausas, os risos constrangidos, o desconforto crescendo. Ela se aproximou da porta com passos silenciosos. Observou pela fresta de vidro. A reunião, claramente, não fluía. Renato suava. Tentava mostrar gráficos no projetor. Usava palavras desconexas, risos nervosos, gestos exagerados. Os estrangeiros não escondiam o incômodo. Foi então que Larissa ouviu. This is unacceptable. Let's reschedule. Isso é inaceitável. Vamos remarcar. Os investidores se levantaram murmurando entre si. A negociação estava prestes a ir por água abaixo. Ela não pensou, só abriu a porta. Com licença, todos viraram o rosto na direção dela. Renato arregalou os olhos. O que você está fazendo aqui? Ela deu um passo à frente. Posso tentar ajudar, eu falo inglês. O silêncio foi imediato. Os investidores se entreolharam. O CEO, parado ao lado da mesa, demorou a entender o que havia acabado de ouvir. Você, o quê? Repetiu Renato com um tom entre o riso e o desprezo. Eu falo inglês, senhor. Repetiu Larissa com calma. Posso ajudar se o senhor permitir. Ele bufou, balançando a cabeça. Larissa, você é secretária, não é tradutora. Essa reunião envolve milhões. Não é hora de você brincar de intérprete. Ela manteve a postura, mas o sangue já subia no rosto. Não estou brincando. Só estou tentando evitar que a reunião fracasse por falta de tradução. Eu estudei fora, tenho domínio técnico e sei exatamente do que essa apresentação trata. Posso ajudar, mesmo que seja só para resolver a situação por agora. Renato soltou um riso debochado. E você achou mesmo que esse era o momento de se exibir? Ela engoliu seco. Mas antes que pudesse responder, um dos executivos estrangeiros falou algo com leve impaciência. Renato não entendeu. Ele olhou ao redor, perdido. Larissa, então, se virou para os investidores e, com naturalidade, começou a explicar, em inglês, com clareza, postura e fluidez, como quem já fez aquilo 1000 vezes. Tivemos um imprevisto com a intérprete, senhores, mas posso auxiliá-los com a tradução, se estiver tudo bem para vocês. O clima na sala mudou. Os homens assentiram e se acomodaram de novo nas cadeiras. Renato olhou para Larissa como se estivesse vendo uma sombra se levantar. Depois, sem alternativa, assentiu com um gesto breve e impaciente. Tudo bem, vai em frente, disse, como se aquilo lhe custasse a alma. Larissa pegou o controle do projetor e assumiu a ponta da mesa. A voz dela era serena, mas firme. Alternava entre os dois idiomas com domínio, traduzindo frases, explicando dados, mantendo o tom profissional e a segurança de quem não estava ali para improvisar. Os executivos passaram a prestar mais atenção nela do que em qualquer outro material. As perguntas começaram a surgir. Eles queriam detalhes, e Larissa respondia com clareza, explicando inclusive pontos que não estavam nos slides, e que ela havia aprendido em silêncio ao ouvir as reuniões anteriores. Enquanto isso, do lado de fora da sala, alguns funcionários se amontoavam discretamente perto do vidro. Rosana, da contabilidade, arregalava os olhos. Gente, é a Larissa que está fazendo a tradução? A Larissa do café? Murmurou o outro. Ela está traduzindo tudo, comentou um terceiro. O inglês dela é perfeito.
Dentro da sala, os elogios começaram a surgir, agora com gestos, sorrisos e olhares de respeito. Um dos executivos virou-se para Larissa e disse algo com admiração evidente. Ela respondeu com leveza, agradecendo. E mesmo quem não entendia o idioma percebia. Ela tinha ganhado o respeito deles. Renato cruzou os braços, visivelmente desconfortável. Passava as páginas da apresentação como se quisesse acabar logo com aquilo. Mas já era tarde. A estrela da reunião não era mais ele. Larissa continuava firme, traduziu a proposta de expansão da empresa, explicou os gráficos comparativos e contextualizou os dados do mercado internacional com facilidade. Mostrou que sabia o que dizia e, mais ainda, mostrou que sabia ouvir. No fim da apresentação, um dos executivos levantou-se e apertou sua mão. Disse algo direto, olhando nos olhos dela. Ela sorriu e traduziu. Ele disse que sem mim a reunião teria sido um desastre e que ficou impressionado com a clareza da proposta. Renato não reagiu, apenas fez um aceno seco com a cabeça. Outro executivo, mais velho, se aproximou dela e fez um breve elogio. Larissa apenas agradeceu e os acompanhou até a saída, encerrando a reunião com a mesma elegância com que havia começado. Quando a porta se fechou, o silêncio na sala era outro. Um silêncio desconcertado, pesado. Renato ainda estava sentado, não disse nada. Apenas ficou olhando fixamente para a tela preta do projetor. Larissa recolheu os papéis com calma, empilhou tudo com precisão. Ele finalmente falou. Você fala desse jeito há quanto tempo? Ela o olhou de forma direta. Não havia raiva no olhar, apenas a firmeza de quem havia aguentado calada por muito tempo. Desde antes de entrar aqui, senhor. Fiz intercâmbio com bolsa. Estudei fora. Tentei mostrar isso algumas vezes, mas o senhor nunca me ouviu. Ele desviou os olhos. Por que nunca disse nada? Porque o senhor nunca perguntou. Ele baixou os olhos, não pediu desculpas, não elogiou, mas também não disse mais nada. Ela fechou a pasta, ajeitou o crachá no pescoço e virou-se para sair. Mas antes de atravessar a porta, parou por um segundo. A gente pode até servir café, senhor, mas isso nunca impediu ninguém de entender o mundo inteiro. E então saiu. Pela primeira vez, ninguém a mandou calar. Naquela manhã, Larissa voltou à sua mesa como se nada tivesse acontecido. Digitou alguns relatórios, atendeu 2 telefonemas e atualizou a agenda do chefe com os compromissos da tarde. A sala onde ocorrera a reunião ainda estava com a porta entreaberta. A luz do projetor desligado pintava sombras suaves nas paredes. Mas agora o clima era outro. Gente que nunca a notava passou a observá-la. Alguns cumprimentavam com um aceno leve, outros só cochichavam. Ela ouvia os murmúrios, mas fingia não ouvir. Era mais fácil assim. Tinha aprendido, desde cedo, que o respeito de verdade não se conquista com gritos, mas com coerência. Rosana, da contabilidade, foi a primeira a se aproximar. Larissa, posso te fazer uma pergunta? Ela sorriu. Claro. Você fala inglês desde quando? Desde os 18. Ganhei uma bolsa para um curso fora. Depois fiz uma especialização online. Rosana piscou, impressionada. E por que você está aqui? Como secretária? Larissa deu de ombros. Porque ninguém perguntou o que mais eu sabia fazer. Ao longo do dia, os comentários aumentaram. Na Copa, 2 gerentes sêniores conversavam baixo. Eu achava que ela só anotava recado. Ela salvou a reunião inteira. Renato quase perdeu o contrato. No corredor, um estagiário se aproximou com respeito. Oi, Larissa, será que você pode me ajudar com um e-mail em inglês? Ela ajudou, sem arrogância, sem tom de superioridade. Explicou, corrigiu, sorriu. Pela primeira vez, estavam enxergando ela como algo além da função. Renato, por outro lado, mantinha o silêncio. Passou o dia inteiro trancado na sala,
sem chamar Larissa para nada. Quando ela bateu à porta no fim da tarde para entregar um documento, ele apenas assentiu com a cabeça, sem agradecer, sem comentar, sem olhar nos olhos. Mas o desconforto era visível. A mão dele tremia levemente ao segurar a caneta. Ela saiu da sala com a tranquilidade de quem não esperava palmas. Quem já se acostumou a viver nos bastidores aprende a celebrar sozinho. No dia seguinte, um e-mail chegou. Assunto: revisão de proposta, tradução técnica. Larissa abriu. Era da equipe de planejamento estratégico. Pediam que ela revisasse a versão final da proposta antes de ser enviada aos investidores. Ela releu 2 vezes. O nome dela estava no corpo do e-mail, com destaque. Larissa, seu apoio na tradução foi essencial. Gostaríamos de manter você nesse processo. Não era promoção, não era aumento, mas era o primeiro passo. Era uma porta entreaberta. Poucos dias depois, um novo projeto começou a circular na empresa, dessa vez com reuniões mistas em português e inglês. E Larissa era convidada oficialmente para participar. Renato ainda evitava dar o braço a torcer. Continuava arrogante, mas agora com menos firmeza na voz. No fundo, sabia que se não fosse por ela, aquela reunião teria sido o fim de um contrato milionário. No final de uma sexta-feira, enquanto arrumava os papéis da mesa, Larissa sentiu alguém se aproximar. Era Eduardo, diretor de parcerias internacionais. Larissa, disse ele em tom cordial, estamos reorganizando as equipes para o próximo ciclo de projetos. E eu queria te convidar para integrar a equipe de expansão. Ela arregalou levemente os olhos. Eu? Sim. Você tem o perfil que precisamos. E honestamente, você provou que sabe muito mais do que essa empresa já te permitiu mostrar. Ela ficou alguns segundos em silêncio, o coração acelerado, mas a voz tranquila. Eu agradeço. De verdade. Claro, pense com calma. Mas já te adianto, o convite é sincero e merecido. Ele saiu. Ela ficou ali, parada. Não precisava mais de aplausos. Aquilo bastava. Na semana seguinte, Larissa já tinha uma nova mesa, ao lado da equipe de planejamento. Não era mais a mesa da recepção, nem o lugar do café. Era a mesa de quem agora tinha voz. Alguns ainda olhavam com surpresa, outros com desdém. Mas ela não se importava. Porque agora, enfim, ela era ouvida. No fim daquele mês, uma nova secretária foi contratada para assumir o antigo lugar de Larissa. Renato, ao apresentá-la à equipe, manteve o tom firme. Essa aqui é a nova assistente. Espero que ela tenha a mesma eficiência da Larissa. Foi a primeira vez que ele falou o nome dela com respeito. E naquela noite, Larissa saiu da empresa com passos leves. O céu estava limpo e o vento soprava calmo. Ela se sentia diferente, não por ter mudado de cargo, mas porque, finalmente, alguém havia olhado além do crachá. O novo setor era diferente. Ali, as paredes não eram de vidro e os ouvidos estavam mais atentos. Larissa agora participava das reuniões da equipe de expansão internacional. Não era mais a moça que só anotava. Nem a que ficava calada esperando um chamado. Era ouvida, era consultada e, principalmente, era respeitada. Ela ainda usava as mesmas roupas discretas, os mesmos cadernos organizados por cor. Mas agora, as pessoas se voltavam para ela quando alguém precisava de clareza. Na segunda-feira, uma reunião estratégica se formou às pressas. Um novo parceiro europeu queria alinhar detalhes de uma proposta. Renato estava presente, mas dessa vez ele não liderava sozinho. Quando os convidados entraram, Larissa já estava à mesa, com o notebook aberto e os arquivos prontos. O executivo estrangeiro sorriu ao vê-la. Lembrou-se dela da outra reunião. "Nice to see you again. You were brilliant." Larissa sorriu de volta. "Thank you. It's a pleasure to work with you again." Renato pigarreou. Tentou retomar o controle da conversa. Mas Larissa agora fluía com naturalidade entre os dois mundos. Traduzia, explicava, conectava.
E todos percebiam que era dela que vinham as pontes. No fim da apresentação, o executivo comentou com os diretores: "Vocês têm sorte de ter alguém como ela na equipe." Renato apenas assentiu com o maxilar travado, mas desta vez não rebateu, nem tentou desmerecer. Na hora do café, uma das gerentes mais antigas puxou uma cadeira ao lado de Larissa. "Você já pensou em liderar um projeto?" perguntou casualmente. "Liderar? Sim. Com sua formação e sua fluência, você pode muito mais. Essa empresa precisa de gente que sabe ouvir e falar com clareza." Larissa ficou em silêncio por alguns segundos. "Eu nunca fui convidada para esse tipo de conversa, pois está sendo agora." Dias depois, foi chamada para revisar os documentos da nova filial em Lisboa. Assinou como assistente de projetos internacionais. Era só um título, mas, para quem já foi invisível, era quase um grito. Mesmo com a mudança, Larissa continuava a mesma com todos. Sempre cumprimentava os estagiários. Ajudava quem pedia orientação. Tinha paciência com quem ainda não entendia seu novo lugar. No fim do mês, a equipe inteira foi convidada para um evento de reconhecimento. Um daqueles jantares elegantes que celebram metas alcançadas. Larissa pensou em não ir, mas resolveu aceitar. Vestiu um vestido simples, preto, de manga longa, prendeu o cabelo e chegou pontual. Ao entrar no salão, alguns a cumprimentaram com sorrisos verdadeiros, outros com surpresa. Renato estava lá, ao fundo. Viu-a de longe, mas pela primeira vez não desviou o olhar. Durante o jantar, um dos diretores subiu ao palco para um breve discurso. "Este trimestre foi desafiador. Tivemos obstáculos, mas também tivemos surpresas. Uma delas nos mostrou que o talento pode estar onde menos se espera e que muitas vezes é no silêncio que moram as maiores potências." Alguns olhares se voltaram para Larissa. Ela abaixou os olhos sem graça. O diretor continuou: "Larissa, você não apenas salvou uma reunião, você salvou a visão que tínhamos sobre o que é ser essencial. Obrigado." Aplausos preencheram o salão. Ela sorriu, pequeno, contido, mas com o coração batendo como nunca. No dia seguinte, ao voltar ao trabalho, encontrou um bilhete sobre sua mesa. "Parabéns, você merece. R." Renato não assinava bilhetes, nem dava parabéns, mas aquele gesto dizia mais do que qualquer discurso. Ela guardou o papel na agenda entre as páginas de metas. Nas semanas que seguiram, Larissa foi chamada para reuniões de decisões estratégicas. Passou a orientar outros funcionários que tinham dúvidas sobre documentos internacionais e, aos poucos, tornou-se referência. Mas o mais bonito de tudo é que ela continuava a ouvir, continuava a observar. Não se esqueceu do tempo em que servia café e ninguém a escutava. E por isso passou a levantar a voz por quem também era ignorado. Certa tarde, uma estagiária bateu à porta da sala. "Larissa, posso perguntar uma coisa?" "Claro. É verdade que você começou como secretária aqui?" Ela riu com doçura. "É verdade." "E agora está liderando parte dos projetos internacionais?" "Também é verdade." A menina sorriu, esperançosa. "Então talvez eu também consiga um dia." Larissa respondeu: "Não talvez. Se você estiver disposta a aprender e a não desistir, você vai." Naquele dia, ao sair da empresa, Larissa passou pelo espelho do saguão. Se olhou por um instante. Mesma roupa, mesmo cabelo preso, mas por dentro era outra mulher. Uma que ninguém mandava calar, uma que, mesmo tanto tempo em silêncio, conquistou a sala inteira. A nova sala não era luxuosa. Tinha apenas uma mesa de madeira clara, uma estante com livros técnicos e uma janela com vista para o pátio da empresa. Mas era dela, e isso bastava. Larissa arrumava os papéis com a mesma dedicação de sempre. Organizava agendas, redigia e revisava documentos.
Mas agora também liderava. Coordenava reuniões com outras filiais, orientava novas contratações e traduzia contratos sem precisar provar a cada vez que era capaz. Ela não se gabava, não fazia questão de ser o centro, mas estava ali, firme, onde antes diziam que ela não pertencia. Às vezes, entre uma reunião e outra, ela caminhava pelos corredores onde costumava andar com passos silenciosos. Agora, as pessoas a paravam e pediam ajuda. Ela ajudava, com paciência, sem arrogância. Mas dentro dela havia algo diferente, um senso de pertencimento que não vinha do crachá, vinha da história. Um dia, encontrou Renato no elevador. Estavam sozinhos. Ele parecia hesitante. Carregava uma pasta sob o braço, o rosto cansado. "Larissa", disse ele sem rodeios, "queria te pedir desculpas." Ela ergueu os olhos, surpresa. "Por quê?" "Por ter subestimado você e por ter tratado sua inteligência como invisível." Ela respirou fundo. "Eu não guardo mágoas, senhor Renato. Só aprendi a não esperar reconhecimento de quem não está disposto a enxergar." Ele assentiu. "Você tem razão, mas eu enxerguei. Tarde, talvez, mas enxerguei." Larissa fez um leve aceno de cabeça. "Isso já é um começo." As portas do elevador se abriram. Ela saiu primeiro. Renato ficou parado por um instante, olhando o espaço vazio, onde antes havia uma funcionária invisível. E agora havia uma mulher que o obrigava a refletir. À noite, sentada em casa com um chá quente nas mãos, Larissa releu o antigo bilhete de Renato, ainda guardado na agenda. "Parabéns, você merece." Era curto, mas cheio de significados. Aquele papel não era um troféu. Era um lembrete de que, sim, é possível abrir portas sem arrombá-las, de que o talento fala, mesmo quando o mundo tenta calar, e que a dignidade de alguém nunca depende do cargo, mas da coragem de permanecer íntegro, mesmo quando ninguém está olhando. A lição que fica: o mundo anda rápido demais, grita demais, julga pelas aparências, pelos cargos, pelos títulos na porta, mas às vezes quem muda tudo é quem passou tempo demais sendo ignorado. E quando essa pessoa finalmente fala, não é para impressionar. É para mostrar que saber ouvir é o primeiro passo para fazer o mundo funcionar melhor. E você já se sentiu invisível em algum lugar? Já teve que esconder seus talentos porque ninguém te dava espaço? A história da Larissa é um lembrete poderoso de que nem sempre o valor de alguém está no crachá, mas na coragem de continuar mesmo quando ninguém aplaude. Se essa história tocou você de alguma forma, deixe um comentário aqui embaixo. Conta pra gente o que você achou e de qual lugar você está assistindo esse vídeo. Se inscreva no canal, curta esse vídeo e compartilhe com alguém que precisa ouvir isso hoje. Nos vemos na próxima história. E lembre-se, sua voz tem valor, mesmo quando o mundo finge não ouvir.